A tentação de fugir do julgamento de Deus é o título da lição 8, classe de jovens. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. Vamos para a revista. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos as aulas da escola dominical. Se você está chegando agora no nosso canal, saiba que aqui nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante você compartilhar o link do nosso canal com todo o departamento da escola dominical, da sua igreja, da sua cidade, em todos os grupos de WhatsApp, no Facebook. Isso nos ajuda muito, isso mesmo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário aqui, seu comentário vale ouro, você sabe, e ele aparece por aqui. Muito obrigado a todos que têm atendido aqui aos nossos pedidos, ao nosso apelo. Inscreva-se, curta, deixe o seu comentário. E agora tem um botãozinho aqui, valeu! No botãozinho do valeu, você contribui para a continuidade do nosso trabalho e o crescimento aqui do nosso canal. Por isso, pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, segundo a introdução aqui, neste domingo veremos que Jeremias, um dos profetas de Israel, exorta o povo, mostrando o perigo de se abandonar o Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Nós vamos ver que ao invés de se arrepender por seus pecados, eles tentaram fugir do julgamento de Deus, imaginando que o que estava por vir era somente uma nação, não é? Então, tipo assim, eles ignoraram que o que estaria para acontecer vinha da parte do Senhor, porque ele corrige todo aquele que ele ama. Antes de entrar no primeiro tópico, quero te lembrar que aqui na descrição do vídeo tem um link para baixar materiais em PDF, comentários, slides e muito mais, tudo na tela do seu smartphone. Tem também um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp, certo? É só você clicar no link, temos 6 grupos com professores do Brasil e do exterior. Isso é muito importante para você. Tópico 1, o cenário em Judá. Jeremias e seu ministério. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, e essa designação não se dá por acaso. Ele viveu e profetizou nos últimos dias de Judá. Mesmo chamado para o ministério profético ainda jovem, teve a maturidade e a ousadia de proclamar a palavra de Deus para seu povo, ainda que fosse mal visto e injustiçado, tá? Então, por que ele é chamado de o profeta chorão? Porque ele é chamado para profetizar em um momento em que o julgamento divino estava decretado e não havia volta. Deus falou para ele assim, ó, você vai profetizar para uma nação rebelde. Deus falou para Jeremias, não ore por este povo, porque ele é rebelde e obstinado de coração. Ou seja, Neemias surge na história quando todos os paliativos em relação ao povo foram tomados e eles já tinham sido avisados de que seriam disciplinados por Deus. Mas quando Jeremias entra em cena, ele não entra mais em cena para, como podemos dizer, não é mais um aviso. É só um lembrete agora, certo? Então não há mais tempo. A única forma deste povo se arrepender é ser castigado, é ser disciplinado, como eu sempre falo nas minhas aulas. A disciplina tem um ato pedagógico. Deus não quer destruir seu povo, ele quer restaurá-lo. Deus adverte ao seu povo sobre o juízo. Nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter agradável aos ouvidos humanos, não é? Veja, antes que os hebreus entrassem na terra prometida, Deus os havia advertido para que não seguissem os mesmos caminhos dos povos que estavam sendo desalojados de Canaã. Deus prometeu bênção e proteção se obedecessem, mas igualmente juízo se não andassem nos seus caminhos. Então veja, a bênção de Deus, anota aí. Anote aí, por favor, anota aí.
A bênção de Deus, escreve aqui nos comentários para nós, por favor, escreve bem aí. A bênção de Deus está condicionada à obediência. Obediência. Vamos tuitar, @Denis Pereira Oficial. Segue no Twitter, meus irmãos. E segue no Instagram também. A gente faz um Twitter e posta no Instagram também. Escreve aí. A obediência, a bênção de Deus, vamos lá, de Deus, está conectada à nossa obediência. Traduzindo, não tem bênção sem obediência, certo? Não tem. Pronto, escrevemos aqui, Denis Pereira, bora tuitar. É isso aí, irmão, vamos encher as redes sociais com a palavra de Deus, certo? Então a bênção de Deus, ela está conectada à obediência. Não existe bênção de Deus sem obediência. E o povo sabia, tá? Sabia, irmão. É só você ler lá Deuteronômio 28:18. Eu ponho entre vocês a bênção, ponho diante de vós bênção e maldição. Bênção para os obedientes, para quem seguir minha palavra, e maldição para os desobedientes, para os rebeldes, certo? Então veja, bênção. Agora, os que andam em desobediência, certo? Esses têm consequências. Então, a desobediência traz consequência. Mais ou menos assim, bênção produz resultado, desobediência produz consequência. Resultado é bênção, irmão, coisa linda. E consequência? Consequência é disciplina, é castigo, e tudo isso é um ato de amor. O Senhor corrige aquele que ama. Então, até o ato disciplinar de Deus é uma atitude de amor. Ele poderia simplesmente abandonar o seu povo, mas por amor e para cumprir sua palavra, então ele entra com a disciplina, que é aquele remédio amargo que produz cura naqueles que são exercitados por Deus. Quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino por meio dos babilônios, tentaram buscar ajuda com outras nações, né? Então, ao invés de se arrepender, opa, vamos achar um jeitinho, vamos ali, né? E aí, Isaías comenta assim, ó, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros porque são muitos e nos cavaleiros porque são poderosos. Eles não atentam para o santo de Israel e não buscam o Senhor. Na ótica dos hebreus, o Egito era uma opção militar que certamente poderia fazer frente à Babilônia. Já que Deus se tornara um opositor, os hebreus buscariam ajuda nos homens. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa absurda, para dizer o mínimo. Eles não estão percebendo, e aí eu pergunto, eles não estão percebendo ou eles estão ignorando o fato de que não se trata da Babilônia contra eles, mas é Deus que está usando a Babilônia para castigá-los, para subjugá-los, não é? Então, a grande lição desse tópico é o seguinte: não adianta buscar aliança com pessoas ou com quer que seja se a sua aliança está quebrada com Deus. Tem muita gente que não está percebendo que as coisas que estão dando errado é porque a sua aliança com Deus está quebrada. E aí pode fazer aliança com quem quiser. Se a tua aliança com Deus estiver quebrada, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Tópico 2, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, clica no valeu e nos ajude aí a construir cada vez mais trabalho para o conteúdo aqui da Escola Dominical. Tópico 2, chama a gente no WhatsApp, nosso WhatsApp tá aí, ó, o irmão aqui, ó, acabou de chamar a gente no WhatsApp, chama aí no WhatsApp, ele tá pedindo aqui um conteúdo, meu querido, está na descrição do vídeo, é o primeiro link, é isso aí, a gente atende o WhatsApp, chama a gente no WhatsApp, o link tá aí. Tópico 2, maldito o homem que confia no homem, contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Ai, que fácil. Jeremias havia escrito uma carta para o povo, orientando-o a se sujeitar à Babilônia,
que já havia invadido Judá, obrigando-o a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Entre eles você tem lá Daniel e seus amigos. Após 3 anos, o rei Jeoaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelas profecias de Jeremias. Então veja, ó, Deus estabeleceu que eles seriam castigados e Deus avisou, estava tudo avisadinho. Mas eles estão procurando agir de maneira errada. Tá? Eles não estão entendendo, e aqui tem uma lição muito boa para jovens. Eita, eles não estão entendendo uma coisa aqui que tem uma lição muito boa para jovens. Obedecer ao Senhor, muitas vezes, por que a gente não consegue? Porque nós somos muito bons de dizer que vamos obedecer a Deus. Mas a gente não entende, ou finge que não entende, que obedecer a Deus significa obedecer aos homens. Israel não entendeu, ou fingiu não entender, que sujeitar-se à Babilônia, naquele momento, representava sujeitar-se à disciplina de Deus. A disciplina de Deus. Então nós precisamos aprender isso. Obedecer a Deus é obedecer àqueles que presidem sobre nós. Nossos pais, líderes, pastores, um professor na escola, um chefe no trabalho. Entende? Então nós precisamos entender que Deus trabalha com a gente desta forma. Mas eles se recusaram a confiar no Senhor, a se render diante do Senhor. E a rebeldia deles chegou a tal ponto que Deus teve que usar inimigos do povo de Deus para discipliná-los. Olha o tamanho da rebeldia. Então, o nível da disciplina revela o nível da rebeldia. Anota aí. Anota aí para você levar para a sala de aula. Escreve aqui nos comentários, ó, o nível da disciplina revela o tamanho da rebeldia. Então, toda vez que você olhar para uma situação, olhar para uma pessoa, e você fala assim, nossa, como a pessoa está passando, nossa, que castigo, nossa. Então, sempre que você quiser questionar a disciplina de alguém, antes de questionar a severidade da disciplina de alguém, verifique o tamanho da rebeldia. Verifique o tamanho da arte. Lembra? Quando os nossos pais nos disciplinavam, lembra? Tinha um puxãozinho de orelha, né? Tinha um tapinha, mas quando pegava a cinta, por quê? Por que isso? Porque exatamente o negócio era, entendeu? O negócio era complicado. Então, o tamanho da arte determina o tamanho da disciplina. Eita glória! O tamanho da arte, o tamanho da rebeldia revela o tamanho da disciplina, tá? E aí eles vão aprender que maldito é o homem que confia no homem. Tá? Isso aqui não é... Pessoal, cuidado, pessoal usa isso aqui no púlpito assim aleatoriamente. Cuidado, irmão. Deus tem colocado pessoas confiáveis sobre nós. Esse versículo está dizendo o seguinte: maldito é quem, precisando passar pela disciplina de Deus, escolhe buscar ajudas e recursos em homens. Esse é o problema. Quando é Deus que está tratando com a gente, não adianta, irmão. Se é Deus que está tratando com a gente, olhe, adianta. Quando é Deus que está tratando, não adianta você querer resolver com outra pessoa. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Por isso que eu digo que o maior dom necessário à igreja hoje, o dom mais necessário à igreja hoje é o de discernimento. Para a gente saber essa situação que eu estou passando. Sou eu? Irmão, se sou eu, vamos resolver. Peraí, é o inimigo? Vamos expulsar. Agora é Deus. Opa, se é Deus, opa, eu tenho que ter discernimento. Se não tem gente buscando sair de uma situação, mas ele está buscando resolver com homens, quando ele precisa resolver com Deus. E se você precisa resolver uma coisa entre você e Deus, não adianta você querer aliança com os homens. Por exemplo, a Bíblia diz que quem fechou a madre de Ana foi Deus. Traduzindo, não adianta a Ana ficar brava nem com seu marido, nem com ninguém. Nem com Eli, não adianta. Foi Deus, nem com Elcana, nem com Penina, foi Deus.
Então ela tem que resolver com Deus. Oh, glória! Certo? Então é com Deus que tem que resolver. O Todo-Poderoso, ele julgaria Israel de forma ainda mais grave por causa dessa confiança errada deles. E o Egito seria derrotado também. Eles não seriam malditos somente por desobedecerem a Deus, mas por buscar auxílio em pessoas de carne e osso, contando com exércitos e carros de combate que seriam inócuos ao que Deus já tinha determinado. Então, irmão, não adianta. Não adianta. Não adianta. Certo? Então, não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens. Os israelitas ainda se afastaram de Deus. Então, quando você não se conserta com Deus, você vai só se afastando cada vez mais e mais dele. É curioso como as pessoas vivem de abismo em abismo, né? Ou de glória em glória. Os habitantes de Judá deveriam aceitar o cativeiro como um ato de misericórdia divina, mas se distanciaram do Senhor. Eles não somente rejeitaram os mandamentos de Deus, mas também os seus juízos. Certo? Então, veja, pessoas podem nos ajudar, mas aqui é até interessante para a gente aprender uma outra coisa. Cuidado com quem você faz aliança. Tem gente querendo ajudar gente rebelde. Quando você tenta ajudar gente rebelde, o Egito tentou ajudar Israel, sofreu prejuízo. Quem tenta ajudar rebelde só fica no prejuízo, não adianta. Então, quando alguém vier reclamar algo para você, antes de ajudar, verifique por que a pessoa está nesta situação. Meu Deus do céu. Sabe, quando alguém vem reclamar, quando alguém vem te pedir ajuda para algo muito grave, algo, não, olha o que fizeram comigo, olha onde eu estou, olha. Tá bom, respira, bebe uma água. Tô aqui para te ajudar, mas senta aqui, vamos conversar, calma, vem cá, escuta. Eu preciso entender para te ajudar de verdade como que você chegou nessa situação. Geralmente, quem chega pedindo ajuda, culpando todos menos ele, numa pergunta dessa, a pessoa desaba e revela que ela está nessa situação, a culpa é dela. Essa situação, assim como a situação de Judá, era consequência de suas escolhas erradas, de suas decisões erradas. Então, o que acontece? É melhor confiar no Senhor. O coração ele é enganoso. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, e entre eles, o da rebeldia é um dos principais. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário e clica no valeu. Tem um coraçãozinho escrito valeu. Clica nele e contribua com o nosso canal. E não se esqueça que tem dinâmicas, por isso é importante você deixar o sininho de notificações ativado, porque quando eu postar dinâmica ao longo da semana, o YouTube avisa você. Veja, então o coração ele é enganoso. Jeremias nos alerta que nunca devemos confiar uns nos outros. Não. O que Jeremias está aqui alertando é que nós não devemos confiar uns nos outros, mas sim confiar nos homens como nosso recurso, quando deveríamos confiar em Deus e não nos afastarmos dele. Então, assim, qual que é o problema aqui? Que ao invés de se reconciliar com Deus, eles preferem buscar outras alianças. E como que fica a situação entre você e Deus? Isso aqui nós resolvemos depois. Em vez de eu me apresentar diante de Deus, me render a Ele e reconhecer que eu errei, eu vou resolver por aqui. Não tem atalhos, certo? Da mesma forma que Deus considera maldito que se afasta dele, busca seu auxílio nos homens, como Israel buscou a ajuda no Egito, ele considera bendito aquele que confia nele, cuja esperança é o Senhor. Deus o compara a uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas. Diferente dos processos naturais em que uma planta nasce e se desenvolve em um determinado terreno, a árvore a qual Deus se refere, ela não nasceu ali, mas foi colocada, plantada para crescer e se desenvolver até dar frutos. Então,
não é obra do acaso, faz parte do plano eterno de Deus. O Senhor, ele é juiz, ele não deixaria de julgar o seu povo por causa dos seus pecados. O julgamento se concretizou quando, a fortaleza de Jerusalém e o templo foram destruídos e o povo levado cativo. O povo que antes usufruía do favor e proteção do Altíssimo agora estava cativo na Babilônia. Não é? Agora, a disciplina de Deus fez o seu efeito novamente, porque Deus usa a disciplina como efeito pedagógico. O desejo de Deus é restaurar o seu povo, não é destruir o seu povo. Confiar no Senhor, aceitar a vontade de Deus, inclui, se necessário, nos rendermos à sua disciplina. Por isso que eu gosto de Tiago. Tiago diz algo muito interessante. Tiago, capítulo 4, é isso? Isso. Capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Então isso é confiar no Senhor. É aceitar tudo dele, até mesmo sua disciplina, seu castigo, porque a Bíblia diz que os que são corrigidos pelo Senhor num primeiro momento, pode até sentir tristeza, mas ela produz frutos de alegria naqueles que são exercitados por ela. Entende isso? Tá? Eu vou achar esse texto aqui, ó. A tristeza segundo Deus. Tem dois textos, um é esse, o outro é esse aqui, ó. A tristeza segundo Deus opera arrependimento, da qual ninguém se arrepende, tá? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, é melhor sermos entristecidos por Deus. Por quê? Porque a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento. Arrependimento gera restauração. Oh, glória a Deus. Certo? Então, num primeiro momento, nós podemos não compreender. Num primeiro momento, nos que são exercitados por ela. Os exercitados. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero achar um texto aqui, ó. No primeiro momento, quer ver? É isso? Não, não é isso. Nos que são exercitados por ela. Deixa eu ver se eu acho. É mais ou menos. É isso aqui, ó. Olha aqui, achei. Hebreus 12, 11. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de alegria, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então, nós confiar no Senhor, concluindo, significa colocarmos-nos debaixo de sua vontade e aceitarmos até mesmo a sua correção, a sua disciplina. Porque a correção, a disciplina do Senhor tem um efeito pedagógico. O desejo de Deus nos restaurar. Amém? Muito bem. Veja, Deus sempre nos adverte por meio de sua palavra a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências dos nossos pecados nos atinjam, ele espera que acatemos sua disciplina e aprendamos com ela, não é? Porque se nós aprendermos, nós não sofreremos punições ainda mais severas. Então,
Os que confiam no Senhor aceitam tudo dele, incluindo a sua disciplina. Amém, meus amigos? Esta foi a lição 8, classe de jovens. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Clica no valeu, irmão. Clica no valeu. E não se esqueça que tem dinâmica aqui ao longo da lição, por isso da semana, por isso deixe o sino aqui ativados para que o YouTube avise você. Forte abraço, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.